Olá, Lumer! Sejam todos bem-vindos ao Lumos Oráculo. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. E se você já me acompanha, que bom que você está de volta. Hoje a gente vai fazer um formato um pouquinho diferente, tá? Sim ou não, você pode escolher uma pergunta para cada montinho. Você pode escolher um montinho pelo baralho ou pela pedrinha. Fica à vontade, tá? Essa é a opção número 1 e essa é a opção número 2. Então, se precisar, pause o vídeo, se concentre e faça sua pergunta, lembrando que é uma pergunta direta. Um aviso, não faça a mesma pergunta para os dois montinhos, tá? Isso não vai dar certo, não adianta, aceita a resposta que você receber. Então, por isso, se concentra, pensa bem na pergunta e faça perguntas diretas que sejam respondidas com sim ou não. Depois que eu responder a pergunta, eu vou tirar algumas cartinhas e dar algum conselho em relação a essa pergunta, tá? Então, vamos lá, faça sua escolha e bora começar. Começando pelo montinho número 1 da pedrinha verde. Vamos lá, vou deixar aqui do lado. Se concentra bem na sua pergunta. Lembrando que tem que ser perguntas bem diretas, de sim ou não. Vamos lá, vamos ver o que o universo tem a te responder sobre essa pergunta aí que você está mentalizando. Verbaliza ela, se puder, fala em voz alta para ficar bem claro. Tá? Deixa aí nos comentários qual montinho você escolheu. Lembrando de não deixar nenhum dado pessoal, nome completo, data de aniversário nos comentários, tá bom? Então vamos lá. A resposta dessa pergunta. Peraí que caiu ali, eu já vou buscar. Vou tirar só mais uma. Caíram duas e eu vou aceitar. Só vou buscar aquela carta, tá? A gente tem página de espadas, 7 de espadas, roda da fortuna, página de copas e o cavaleiro de paus. Bom, para sua pergunta, existe um conselho aqui onde você precisa entender que as coisas são mutáveis, tá? Se você está passando por uma situação difícil, essa situação vai se findar e vai vir uma situação boa, tá bom? Se você está numa fase boa, aproveite essa fase e não fica pensando que vai vir coisas negativas para você. Essa questão de você olhar para o lado negativo da situação acaba não te favorecendo, tá? Então, pense um pouco mais, encare a situação com uma inteligência emocional um pouco mais aguçada, sabe? Entenda que as coisas mudam sempre. Às vezes pode acontecer de uma forma que você não estava esperando. Às vezes aquilo que você quer, o que você está pedindo, perguntando, vem, mas de uma forma um pouquinho diferente. A gente entende que a gente quer muito uma coisa e às vezes a gente não consegue enxergar direito aquilo que a gente está pedindo. Ou a gente finge que não está vendo certas coisas. Então toma muito cuidado em você se jogar demais nessa situação e achar que é só aquilo, que só tem um caminho, ou que só tem uma forma, ou que é daquela maneira. E na verdade existem muitas maneiras a qual você pode se pautar e entender. Então entenda que não existe só um caminho para você trilhar isso que você está querendo. Existem várias formas. Mas o conselho, de forma geral, é que você use a sua cabeça, pondere bastante, entenda que às vezes você vai ter que ser um pouco mais criativo, você vai ter que ter um pouco mais de sagacidade para resolver algumas coisas que aparecerem aí na sua vida. E sempre siga a sua intuição. A sua intuição ela vai te guiar e te mostrar de verdade o caminho que você precisa seguir. Só toma cuidado para não ficar focado no lado negativo. Para algumas pessoas existe essa tendência de olhar o lado ruim e achar que aquilo vai ser desastroso sempre. Não foque no lado negativo. Existem outros caminhos no qual você pode seguir, tá? A resposta, de uma forma geral, aqui é um sim, mas é esse sim que te leva a pensar e buscar outras formas. Vem, mas talvez não seja exatamente daquela maneira como você quer. Vai vir um pouquinho diferente. De uma forma positiva, em sua maioria, mas na qual você precisa ter alguns cuidados e
ter algumas atenções. Tá bem? Vamos tirar aqui um baúzinho para ver se a gente tem um recado complementar. Eu vou até tirar o baú todo aqui. Tirar um baú pra gente ver. Esse daqui. Aquela praia e aquele coqueiro que sopram com frequência em sua mente continuam lá. Só depende da sua vontade fazer parte desse cenário. Tire esse tempo para você, afinal você merece. Bom, eu espero que tenha feito sentido para vocês. E essa é a primeira tiragem, tá? Então é um sim, mas entenda que existem caminhos diferentes no qual você pode conseguir conquistar aquilo que você almeja, tá bom? Vamos para a segunda. Para quem se conectou com a segunda opção, vamos ver qual é a resposta de sim ou não. Se concentra bem na pergunta, se der, faça a pergunta em voz alta, mentalize bem, uma pergunta bem clara, bem objetiva, tá? Que a gente vai ver qual a resposta para essa pergunta e o conselho também, de uma forma geral, para essa pergunta. Então, vamos lá ver. Vou tirar algumas cartas, tá? E aí, após isso, vou fazer a leitura desse conselho e vou falar para vocês qual é a resposta. Por enquanto, temos 3 de espadas, 6 de paus, rainha de copas. Lembrando que são leituras coletivas, tá? Então, eu faço essa leitura de uma forma mais abrangente. Talvez não ressoe especificamente com a pergunta que você está fazendo, mas a mensagem muito provavelmente para você, tá? Então, vamos lá. Para essa questão, para a maioria das pessoas que está colocando muitos seus sentimentos ali, ou um nível de expectativa muito alto. Eu acho que talvez você esteja lutando também por objetivos nas quais você não tem certeza. Existe um nível de dúvida muito forte aqui dentro. Existe uma questão de arrependimento, talvez, de peso, sabe? Eu sinto um peso. É como se as coisas não fizessem muito sentido para você, mas ao mesmo tempo você sente que você precisa continuar trilhando isso, sabe? E apesar de tudo gritar para você parar, você continua seguindo. Então, entenda o porquê que você está seguindo nesse caminho. Por que você está se machucando ou não se priorizando para seguir por essa forma? Ou priorizando sentimentos de outras pessoas e não entendendo que você também precisa de atenção e precisa de um cuidado. Às vezes a gente fica tão obcecado, preocupado com as outras pessoas que esquece da gente mesmo. A gente briga tanto pelo outro e esquece de brigar pela gente. Às vezes aqui a falta de um não, de falar não posso, não quero, não vou, é essencial. Ou quando você faz isso, você se sente culpado ou culpada por fazer isso. E não sinta, não lute contra esses sentimentos dentro de você. Se você passou por uma situação difícil e você está fingindo que nada aconteceu, entenda que você precisa passar por todas essas etapas. Você precisa entender que é ok ficar chateado, ok sentir. Não precisa deixar que isso domine a sua vida, mas entenda que lutar contra esses sentimentos também não é bom. Passe pelos seus processos. Não se preocupe tanto com o outro. Entenda que esse é o momento de você cuidar de você. Os seus sentimentos, aquilo que você gostaria, é uma prioridade nesse momento. E não é errado você querer se priorizar nesse momento, tá? A resposta que eu tenho aqui é um não, mas é um não de muito autocuidado. Se cuide. Não passe por cima de quem você é, dos seus sentimentos, das coisas que você gosta, dos seus princípios, principalmente. Entenda que você é uma pessoa especial e que o que você quer e as suas coisas têm validade, sim. Não brigue contra a sua intuição. Não brigue. Porque ela te mostra os caminhos. Então, calma, respira, tira um tempo pra você e entenda. Coloca a cabeça no lugar. Tá bom? É isso, meus Lumers. Ah, mentira, ó. Tem o baúzinho. Vamos ver o que o baúzinho fala. Uma complementação aqui da leitura. Uma leitura muito bonita. Apesar de ser um não, às vezes a gente precisa de não, alguns nãos na vida, pra gente poder avançar. Não é toda porta que se abre com um sim, né? Então vamos ver aqui um conselho. Não se desanime, não desanime nas depressões. Não se vanglorie nas realizações. Lembre-se,
A vida vem em ondas. Quem está por cima hoje pode não estar amanhã. Portanto, seja humilde sempre. Ganhará o que deseja sendo assim. Espero que tenha feito sentido para vocês. E é isso, meus Lumers. Deixa aqui qual opção você escolheu. Um beijo, gratidão e até o próximo vídeo.